como destruir o mundo. Todo bom vilão quer saber isso. E eu, como bom samaritano, darei todas as etapas para você. Se seguir todo o manual, não há chance de erro. Prepare o caderno e a caneta, se ajeite bem no seu sofá e preste bastante atenção, pois aqui vai o passo a passo de como acabar com a humanidade. Para começar, faça-os achar que a natureza é infinita, que são maiores que ela foi feita ao humano e não o contrário. Não se preocupe, os seres humanos são soberbos. Basta dar a eles uma falsa esperança de que são minimamente superiores a outros animais, outras raças, que rapidamente verá os maiores massacres da natureza. Racionais? Talvez. Bom, é o que eles dizem. Rapidamente verá o que foi construído em milhões de anos pela natureza ser destruído em milhares pelos homens. Não se preocupe, não precisa ter dó ou empatia do planeta. Ele vai sobreviver. Quem não vai, são os humanos. Passo 1 é demorado, e ele precisa de apoio. Por que não colocar eles uns contra os outros? Faça-os discordarem entre eles, criando ideias banais para que eles virem inimigos. Lembra, qualquer sensação de superioridade deles é sinal de vitória pra gente. É um sinal de que o plano está dando certo. Então, faça cada lado achar que está certo, e o outro é errado. Ou então, crie conceitos ilusórios no qual permita com que eles se identifiquem com alguns e se rivalizem com outros. Faça a humanidade se partir em fragmentos. Será mais fácil lidar com massas que se odeiam. Depois de os separar, precisamos achar os motivos corretos. Comece a relacionar cada lado pouco a pouco com violência. Não se precisa interferir, ela vai surgir naturalmente. Não se engane, eles são bem mais selvagens do que você pensa. Algumas sugestões? Utilize diferenças claras em que só de bater o olho já garanta que o ódio seja criado. Pode-se utilizar de crenças e diferenças imperceptíveis sim, mas a relacione com algum grupo específico. Use religiões, a forma como se organizam, use de migalhas. Se eu estou certo na minha religião, eu estou certo e todo mundo está errado. Ou seja, não vai ser muito tempo para que esse ódio se torne violência. E não vai demorar também para que a violência contribua para a ruína. Os proíba de pensar. Ainda que sua natureza seja predominantemente selvagem e arrogante, parece que existem algumas aberrações. Anomalias Que devem ser detidas imediatamente. que querem espalhar a ideia de amor. Isso é extremamente perigoso para o êxito do seu plano. Mas isso não é muito difícil. Apenas faça eles reconhecerem que essas anomalias são anomalias para eles também. Faça essas exceções, esses altruístas desprezíveis, se sentirem fracassados, se sentirem errados. Toda a grande massa precisa engolir esses raros casos. Estes precisam ser consumidos pela ambição também. Então, faça com que eles nunca tenham acesso a nenhuma baboseira como essa. Todo mundo vai estar ocupado demais trabalhando para destruir o planeta, se fortificar com mais armas violentas ou algo que acredite em um tal desenvolvimento inexistente. Se não tem tempo para pensar, não vão ter tempo para sentir. E isso é o bastante pra gente. Mas tem um porém. Precisamos garantir que eles nunca reclamem disso. Pelo contrário, precisarão aceitar suas escravidões com um sorriso no rosto. Para isso precisamos de uma ferramenta bem específica. Precisamos diferenciá-los. Precisamos separá-los. Precisamos que uns se sintam maiores que os outros. E nada melhor que fazer com que alguns poucos tenham todo o recurso necessário para viver e outros morram na miséria. Mas como a gente faria isso? Se tem tanto recurso suficiente para todo mundo, como a gente conseguiria criar essas desigualdades? Simples. Cria uma moeda, uma coisa sucinta, algo que todo mundo quer, mas tem que passar a vida inteira batalhando a isso. Em outro planeta utilizamos algo chamado dinheiro, por que não usa nesse aqui também? Eles passam a vida inteira correndo atrás disso, quase como cães famintos em uma jaula, sedentos por mais poder, mais prioridade, mais ego. Eles prezam por ser racionais, mas passam a vida inteira buscando ser o mais selvagem possível. Será que essa raça é canibal? Já vi espécies que comiam seus próprios filhos, que matavam semelhantes e coisas parecidas, mas todos eram movidos à empatia ou sobrevivência. Mas você não precisa ter essa preocupação com eles. Seriam capazes de fazer das piores coisas que você imagina só para conseguir mais poder. E melhor, faça os poderosos controlarem toda a ordem social desses patetas. Assim, eles vão tratar como divindade essa moeda e defender com unhas e dentes que um como eles possa se tornar um como os poderosos. Coitados!
Que mentira deslavada. Faça eles se iludirem achando que podem ser mais, mesmo morrendo, perdendo toda a sua vida, fracassando nesse objetivo. E no melhor cenário, morrerem arrependidos porque tudo que fizeram em vida, toda a riqueza acumulada não valeu de nada. Assim, eles irão aceitar de sua condição com gratidão. Afinal, basta dar um sentido à sua mera existência e ainda autoridade sobre alguém. Isso é a fórmula do sucesso, mas não há do que se ter pena. Afinal, nesse formigueiro disfuncional eles sofrem, mas depois que têm o direito, suas primeiras atitudes são as de fazer os outros sofrerem. Se você tiver feito cada passo corretamente, esse é o último. E o mais importante, essa é a virada de chave. Tem que deixá-los evoluir até o ponto de conseguirem destruir não só milhares, mas milhões e com sorte bilhões de pessoas. Não pode deixar chegar a uma guerra tão cedo. Isso pode corromper o andamento do plano. Tem que ser na hora exata. Tem que ser cauteloso. É preciso ser quando nem eles mesmos têm esperança na sua própria espécie. Quando eles aceitam sua própria natureza. No momento em que tudo parece bom demais. Quando eles já preferem morrer a viver mais 100 anos trabalhando. Violência, mortes, fome, alguns matando uns aos outros por um pedaço de pão, luxúria, lixo. Isso é o que resta deles quando essas regras patéticas de convivência são retiradas. Eles se tornam o que a todo momento tinham aversão, apenas animais buscando sobreviver. Com corpos nas ruas, eles já não vão ter mais piedade para poupar um dos seus. Sem excesso de comida, eles não vão se preocupar em matar para conseguir mais. E toda a preocupação em uma tal aparência, nesse momento a vaidade nem existe mais. Até os laços mais fortes vão embora. Não existe mais casais, famílias são separadas, crianças são mortas. As que não são, ficam separadas de seus pais até morrerem de fome. Justiça, mais uma palavra sem significado. Agora, nada mais os diferem de meros homens da era paleolítica. A razão deles é sinônimo de destruição. Onde há o homem, há caos. Porque afinal, isso é o que define essa espécie. Não é difícil destruí-los, até porque quem fez isso, na verdade, não fomos nós. Eu menti esse tempo todo. Tudo que eu coloquei como passo a passo eram, na verdade, etapas de um processo natural. Esse manual é somente um guia de espectador. Quanto menos interferimos na história deles, mais veremos o quão seus instintos são violentos, egoístas, ambiciosos, cruéis. Eles são Pequenos seres insignificantes que acham que podem ser divindades. E isso já basta. A ilusão. A ilusão já basta. Na verdade, quem matou os homens não foi divindade alguma, nem eu nem você. Mesmo eles querendo acreditar nisso, quem os matou, na verdade, foram eles mesmos. Esses insetos querem mais. Se sentem especiais, se sentem únicos. E têm repulsa a tudo que negue isso. Acha que o progresso existe. Que no fim viram mais do que são, mas no final são apenas formigas em nossos sapatos. São desprezíveis e nojentos. Agora o que fazer? Só resta assistir o resto. Conseguimos, quer dizer, eles conseguiram. Não precisa ficar ansioso, não vai demorar muito. Nosso plano tá bem perto de chegar ao fim. Foi fácil, não? O segredo é apenas deixar eles livres. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says,